Mas vamos falar... Informações que a gente chega aqui é que deve ter muito cuidado das consequências amanhã, depois, em seguida, porque foram 5 policiais mortos. Eu falei com algumas pessoas da área de segurança do Rio, evidentemente não ligada ao Cláudio Castro, e eles acham que vai haver retaliação dos dois lados. Nós corremos o risco de ter alguns dias muito problemáticos no Rio de Janeiro. Importante e preocupante essa informação que o Cacai traz agora, hein? Super, ou seja, pode haver uma reação em cadeia aí ao longo dos próximos dias, hein? Então... Vamos ficar de olho no Rio de Janeiro. A população no meio dessa guerra, mais uma vez. Mais uma vez, a comunidade. Foram mortes policiais e foram mortes muita gente também do comando. Então, além de, evidentemente, morreram pessoas que nenhuma relação tem com essa guerra, né, que está se travando no Rio de Janeiro. Mas a preocupação mesmo claro, além da tragédia que já foi, é o que vai acontecer a partir dessas retaliações de lado a lado. Nossa, fiquei bem preocupada agora com essa informação. Cacai, vamos ficar de olho no Rio e torcer aí para uma solução em que as pessoas sejam colocadas em primeiro lugar, porque a gente sabe, né, como é que elas sofrem simplesmente por habitarem aquele território. Cacai, vamos falar um pouquinho dos recursos apresentados por Jair Bolsonaro e demais réus do núcleo 1 da trama golpista, tá? Porque pela primeira vez o Bolsonaro admitiu a existência de uma trama golpista, mas alega que desistiu e ainda atuou contra o avanço do plano. Vamos ler um trechinho aqui do recurso apresentado no STF. Diz o seguinte, ó: admitida, ainda que de forma equivocada, a existência de início de execução, a conduta do embargante se enquadraria na hipótese de desistência voluntária. Isso na página 44. E na página 45 diz o seguinte, olha: após as reuniões mencionadas na denúncia, o então presidente da República não apenas se absteve de praticar qualquer ato formal, como também adotou postura pública de desestímulo e recuo, encerrando por iniciativa própria o suposto percurso executivo. Cacai, eu te pergunto, qual é a chance da tese de desistência voluntária servir como atenuante de pena, hein? Olha, é muito ruim a gente criticar a linha adotada por colegas, né? São advogados experientes e tal. Mas a chance é zero. Porque, veja bem, nós temos o que vai ser julgado, e deverá ser julgado talvez na próxima semana já, em muito pouco tempo, são embargos de declaração. O embargo de declaração não é um rejulgamento do processo, ele serve tão somente para sanar alguma contradição, obscuridade ou omissão. Essa tentativa aí é uma tentativa de rejulgar o caso. Na verdade, é uma tese que, no meu ponto de vista, será enfrentada, poderia ser enfrentada com 2 parágrafos, dizendo simplesmente que não é uma apelação, não é um recurso novo. O que está se tentando fazer é julgar o caso, quer dizer, num ato, eu entendo, um ato meio de desespero e tal. Então, essa tese não tem nenhuma, assim, no meu ponto de vista, nenhuma consistência jurídica, né? É simplesmente uma tentativa, até certo ponto, desesperada, porque, veja, gente, é muito difícil para o advogado, para as pessoas que relacionam com alguém que está prestes a ir para a Papuda. Quer dizer, a gente já sabe que está sendo construída uma cela na Papuda, naquela área militar da Papuda, para abrigar o Bolsonaro. Os demais vão para suas penitenciárias locais, Rio de Janeiro, o general deve ir lá para Bangu. Então, há o desespero natural, né? Mas, juridicamente falando, essa tese colocada nos embargos não tem nenhuma procedência. Ela deve ser julgada, claro, sempre você tem uma hipótese de ter um voto um pouco mais longo para poder fazer o enfrentamento, porque são 7, né, embargos de declaração. O Mauro Cid não embargou, ele está pedindo já que a pena seja extinta e tal, porque ele já cumpriu. Então, esse julgamento vai ser um julgamento que tende a ser muito rápido e muito simples. Não há hipótese de apontar qualquer dessas 3, omissão, contrariedade, obscuridade, que possa levar a dar efeito infringente. Então é um julgamento de uma simplicidade muito grande.
Está marcado para começar, né, o julgamento dos embargos no dia 7, que é a sexta-feira da semana que vem. Isso. E aí vai ser no plenário virtual, dura até o dia 14, dia não é 14, isso? de 7 a 14. E aí de 7 a 14, Cacá, e só para a gente entender bem, então, só a sequência, vamos dizer, aí de 7 a 14 os ministros depositam ali os seus votos, não vai ter debate, né? Cada um põe o seu voto isoladamente no sistema, é isso, né, que eu entendo. E aí... isso, eu sou contrário a julgar um processo desse em plenário virtual. Eu acho que deveria ser presencial, não tem nenhum sentido com direito a debate e tal. O que pode acontecer é alguns dos ministros pedir destaque e tirar do virtual. Isso atrasaria mais o processo, né? Mas dentro de uma normalidade, começa a julgar sexta-feira, e o que a gente tem observado é assim, na primeira hora, meia-noite, logo que começa o primeiro dia, é depositado o voto do relator. Aí os demais, se não tiverem tido acesso, porque hoje em dia, a gente que advoga no dia a dia aqui nos tribunais, os votos são distribuídos para os ministros. O ministro, quando vai para o julgamento, ele já distribui os votos, você vai sabendo o que cada um... Você sabe até se vai ter pedido de vista, ainda mais num caso como esse, né? Então, embargo de declaração, repito, que não é um recurso que vai tentar enfrentar o mérito, não é o rejulgamento, costuma ser julgamentos muito rápidos, bastante rápidos. E acho que é importante também salientar que, a partir daquele julgamento, eu já me referi aqui uma vez, antigamente a gente entrava, o direito do advogado, 3, 4, 5, 6 embargos de declaração. A partir do julgamento do Luiz Estevam, num processo que ia ter prescrição e que o ministro Toffoli relatou no plenário do Supremo, o plenário entendeu o seguinte: olha, esse embargo aqui é somente protelatório, por isso nós vamos negar por ser protelatório e já vamos decretar o trânsito em julgado, com o cumprimento imediato do que tiver que ser feito. Por exemplo, nós vimos recentemente o ex-presidente Collor ter, no julgamento dos embargos, o segundo dizer, não, isso aqui é protelatório, determinou o trânsito em julgado e já saiu a ordem de prisão. Então, é o que nós estamos para ver, provavelmente, no final desse julgamento, se ninguém pediu destaque. Não tem muito sentido pedir destaque no embargo de declaração, não. Mas é um direito. Evidentemente, o ministro pode falar, não, eu quero estudar com mais calma. Não tem nenhum sentido, porque os embargos estão postos. Todos os ministros já conhecem quais são os embargos. O voto do ministro Alexandre vai ser distribuído antes. Então, eu entendo que, numa normalidade, nesse dia que está marcado para terminar, nós teremos também o trânsito em julgado, porque nada justificaria, salvo uma grande novidade, uma grande, realmente, assim, espantosa novidade. Porque senão é isso. Vai publicar os embargos, o acordo dos embargos, imediatamente se dá o cumprimento com o trânsito em julgado da pena de prisão. E olha, uma outra figura fundamental na trama golpista apostou num recurso muito diferente, tá? Os advogados do general Braga Neto decidiram atacar todo o processo. Nos embargos, a defesa alega que o julgamento foi marcado por falta de imparcialidade e cerceamento de defesa. Os advogados apontam uma postura inquisitória do ministro Alexandre de Moraes. Cacai, como é que esse recurso deve ter caído lá no STF, hein? Na realidade, isso aí já foi dito quando do julgamento, né? Uhum. Essa questão da imparcialidade, de que não tinha competência no Supremo, isso aí é mais do mesmo, não tem nenhuma novidade. O Braga Neto, gente, ele está preso desde o final do ano passado. Está preso desde dezembro, se não me engano. E ele estará, já deve estar com passagem comprada para Bangu. Então, é natural que o advogado tente levantar essas teses e tal. Agora, são teses, repito, que já foram todas enfrentadas. A questão da parcialidade, que o ministro Alexandre não podia ser o relator, que o ministro Alexandre é vítima. É mais do mesmo. Não há absolutamente nenhuma criatividade ao trazer essas teses já julgadas, já enfrentadas, já debatidas pelo Supremo Tribunal. Ô, Cacá, agora esse recurso do Bolsonaro, o teor dele, é uma confissão histórica, ao meu ver, assim, porque você não tem
desde na proclamação da República, que também é um golpe, você não tem ninguém que vá lá depois e confesse que começou, que pelo menos iniciou um golpe. Verdade. E que estava em andamento. Eu acho que para um historiador isso é muito relevante, né? É um primeiro presidente confessando, via defesa, via advogados, que iniciou um golpe, que não concluiu. Se eu sou um historiador, eu estaria atento. Sim. Não, é interessante, porque assim, neste processo, e eu tenho dito isso, escrito sobre isso, é impressionante como quase todas as provas foram produzidas pelos réus. O tal do punhal verde e amarelo, que todo mundo dizia, não, mas não existe, não é possível que esse plano existiu. Era um general e confessa. Várias pessoas que participaram de alguma forma confessaram que tentaram, que não conseguiram, que não foi porque o exército não quis. Agora, o presidente da República, o líder, o chefe da quadrilha armada, o chefe da organização criminosa, na realidade a visão que você tem é a mesma que eu tive. Eu passei os olhos apenas no que ele disse, mas ele reconheceu que na realidade ele começou ao golpe. Ou seja, todo aquele intercrimes que é descrito pelo Gonnet, muito bem descrito, por sinal, na denúncia, ele está admitindo. Sim. Ou seja, realmente aconteceu. Nem ele próprio a esta altura, e eu respeito a defesa tem que tentar alguma coisa, né? Só que, sinceramente, a não ser pelo fato de ser um processo histórico e tal, até agora o que eu vi desses embargos era para ser decidido em 3, 4, 5 parágrafos. Porque são, repito, os embargos de declaração não servem para rejulgar o caso. Nós não estamos numa tentativa de apelação. Não é trazer por exemplo, esse recurso dos embargos do Braga Neto, trazendo toda a discussão de imparcialidade. Isso foi exaustivamente discutido durante o julgamento. O Supremo Tribunal já tem uma posição pacífica. Então, o que nós temos que fazer é respeitar a defesa e fazer cumprir o rito, né? Isso aí é um cumprimento de um rito no devido processo legal democrático. Nada mais do que isso. Eu não vi nenhuma novidade. Do que eu vi, não tem nada em qualquer dos embargos que fala, opa, aqui tem uma coisa interessante aqui juridicamente. Não, nada. É cumprir o rito, fazer com que ele, em vez de ir para a prisão agora, que ele vá logo em seguida, então logo seja julgado e transite em julgado a condenação. Pois é, Cacai, a pergunta que fica é quando, né, que as penas começam a ser cumpridas? Você acha que ainda esse ano? Eu digo, não, seguramente. Veja bem, o que eu falei. Hoje não se permite mais 2, 3, 4 embargos de declaração. Julgado veja bem, os votos, vamos que ninguém peça vista. Os votos vão ser depositados, todos eles vão estar por escrito ali. Você pode entrar e ler o voto. Então, assim, terminou, acho que é dia 14 que termina, não me lembro exatamente o dia que está marcado. 14. 7 a 14, dia isso. 14. Naquela semana, poderá publicar o acordo, que não há novidade. Os votos estão todos eles postos. Publicou o acordo, não há mais espaço para um segundo embargo de declaração. Aí o Supremo decreta o trânsito em julgado e o cumprimento da pena. E é bom que isso ocorra. Eu estou dizendo para vocês, eu estava ontem conversando com algumas pessoas que acompanham a questão de segurança em Brasília, a cela do Bolsonaro já está praticamente pronta. É uma cela posta dentro da Papuda, que foi feita. Eu até comentei isso, que a pessoa que estava fazendo me encontrou comigo e falou, vou te contar um segredo de Estado, você não pode contar para ninguém. Nós estamos fazendo a cela lá. Eu falei, eu vou contar para todo mundo. Não podia para todo mundo. Eu vou guardar um segredo desse de maneira alguma. Mas essa cela já está praticamente pronta, porque o cumprimento da pena se dará inexoravelmente ainda esse ano. Penso que até novembro é possível fazer. Perfeito. Cacai, mas não vão jogar dinheiro fora? Faz esse puxadinho lá pro Bolsonaro e vai a defesa dele, emplaca a tese de que ele é um homem doente, aí ele vai para casa, ficou lá, a cela vazia? 5 dias.
Chico não fica vazio, não. No Brasil, célula em presídio, que quem dera se ficasse vazio, pode ter certeza que logo, logo terá gente para ocupar. Eu costumo dizer uma coisa, e tenho dito isso, e é que queria muito que vocês prestassem atenção, porque vocês têm credibilidade e têm capilaridade. A melhor coisa que nós estamos vivendo nesse momento, além de fazer cumprir a lei, de enfrentar o golpe, do Supremo cumprir o papel constitucional, é essa hipótese, se o Bolsonaro tiver o direito e o Supremo determinar que ele vá para a prisão domiciliar, imediatamente nós temos que fazer uma grande discussão nacional, quem mais tem direito à prisão domiciliar no Brasil. Sim, importante. Os 800 mil presos, tem muita gente mais velha que Bolsonaro, tem muita gente mais doente que Bolsonaro. Ontem uma pessoa ligada ao Bolsonaro me disse, mas ele só come a comida que a esposa faz e tal. Aí a opção é pior, porque aí ela teria que estar denunciada, não está denunciada. Sim. O Estado tem obrigação de dar a comida que ele possa comer. Mas assim, as comidas das penitenciárias, em regra, são podres, são com bicho, com larva, com tudo isso. Quer dizer, então agora nós vamos discutir a qualidade da comida, isso é uma vitória enorme, a coisa que eu estou querendo desde que eu me formei. Sim. Vamos discutir a qualidade da comida, vamos discutir quem é que tem direito à prisão domiciliar, quem é que tem direito a usar a tornozeleira eletrônica. Vocês se lembram, quando o ministro Gilmar Mendes, foi presidente do CNJ, ele fez um mutirão que foi impressionante. A quantidade de gente que estava presa, que já tinha passado o tempo da pena, gente que estava presa sem ser julgado. É uma coisa incrível, tirou da cadeia um monte de gente. Então, assim, Bolsonaro vai ser preso? Vai ser preso, inexoravelmente. Vai ter um pedido para ele cumprir prisão domiciliar? Se ele tiver o direito, tem que ser dado esse direito. Não pode deixar o cidadão morrer na cadeia. Sim. Mas a grita nossa, dos advogados, eu tenho falado isso para os advogados, acho que vocês que têm credibilidade e têm alcance na voz, é o seguinte, ele vai para a prisão domiciliar, quem mais tem que ir? Quem mais tem o direito de ir? É igual aquele habeas corpus que foi julgado no plenário do Supremo, em que o Lewandowski foi o relator, em que concedeu às mulheres com filhos até 12 anos, que não tem companheiro, que não tem ninguém para tomar conta do filho, ela tem direito à prisão domiciliar. Então vamos fazer uma limpa nos presídios brasileiros, que é a grande... Quando eu entrei com a ADC 43, magnificamente feita pelo Ademar e pelo Cláudio, o nosso objetivo, claro, foi essa ADC que, ao julgar, deu a liberdade ao Lula. Mas o nosso objetivo era o estado miserável dos presídios brasileiros. Talvez a direita vai fazer uma única coisa boa para nós que sempre brigamos pelos direitos humanos, que nós somos tratados assim. Esse é o pessoal, o mimimi dos direitos humanos. Pois então, se tiver uma liberdade dele, uma prisão domiciliar do Bolsonaro, nós temos que começar a bater no Brasil inteiro. Quem mais tem direito à liberdade? Quem tem direito à tornozeleira eletrônica? Porque é isso, o Estado vai dar para o ex-presidente da República, deu para o Collor, que me parecia, inclusive, que doença não tinha, me parecia muito forte e tal, mas não pode haver privilégio. Então essa acho que é a próxima batalha que se anuncia, e eu nunca imaginei que eu ia estar do lado da ultradireita para tentar melhorar o sistema penitenciário brasileiro. É verdade. A gente tem muita surpresa na vida. É verdade. Quem está doente, que não deveria estar preso também, né, Cacá? E não vamos esquecer também. Isso. Claro. Tem que valer para todo mundo, né? Sim. É por aí. É uma discussão muito boa que nós vamos ter, e eu faço questão de estar do lado desses... Eu me lembro de um dos filhos eu recebi isso agora recentemente, dos filhos do Bolsonaro, dizendo, o Brasil, isso há um tempo atrás, o Brasil tem prisão domiciliar, o cidadão, o preso é o carcereiro dele mesmo, dizendo que não devia existir prisão domiciliar. Vocês devem ter visto, talvez, esse vídeo, que é um vídeo de um dos filhos, eu confundo eles. Então, assim, agora eles estão na prisão domiciliar e sei que vão lutar desesperadamente para que, depois que tiverem cumprido pena, aí é cumprimento de pena. Não é uma prisão. Por que o Lula foi para a PF? O Lula nunca teve uma prisão definitiva, não tinha trânsito julgado. O Lula estava fazendo uma prisão ilegal e inconstitucional, mas era uma prisão provisória. Agora não, agora é pena definitiva. E eu sei, Chico, que você tem uma preocupação com o erário, mas não preocupa não que essa cela não vai ficar vazia. Não vai faltar cliente. Muito bom, Cacá. Tá certo, Cacá. Obrigada, viu? E uma boa noite para você. Obrigado a você. Até breve. Boa noite. Um abraço grande.
Deixa eu trazer o segundo recado importante